Bem-vindo à COP28. Muito obrigada por ter disponibilizado este tempo para estar aqui connosco no pavilhão de Portugal enquanto decorre esta Conferência das Alterações Climáticas e gostávamos de falar um bocadinho consigo sobre as políticas do Monte Pio e aquilo que tem feito neste que é o dia do tema das finanças sustentáveis. Pronto. Talvez se nos pudesse dar aqui uma ideia geral do que é o investimento sustentável e o que são os produtos financeiros sustentáveis, porque hoje é o dia das finanças e também da igualdade de género e pronto, para os nossos colegas que estão em Portugal, aqui um enquadramento sobre isso, pode ser? Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É com enorme gosto que estamos aqui hoje, sobretudo neste dia, dedicado às finanças sustentáveis e também à igualdade de género, onde o Banco Montepio tem feito um caminho, penso que é, aliás, uma referência nessa matéria. Relativamente àquilo que coloca do investimento sustentável, e tentando dizer isto de uma forma simples, o investimento sustentável tem tudo a ver com a incorporação de preocupações éticas e fatores que têm a ver com componentes ambientais, sociais e de governance na forma como alocamos capital. E isso implica o quê? Implica que, desde logo, consideremos os efeitos positivos que decorrem desses três fatores que referi, além daquilo que é o retorno financeiro. E, portanto, é uma consideração que tem muito a ver com aspectos que no dia-a-dia hoje têm a ver com a transição energética, que têm a ver com a descarbonização, a própria digitalização e como é que nós medimos nos investimentos que são feitos esta preocupação ambiental, social e de governance, apesar de também medirmos o retorno financeiro. Que é um desafio, essa medição, seguramente. Claro que sim, que é um desafio. Desde logo porque sabemos que, do ponto de vista global, a taxonomia não está perfeitamente estabilizada. Correto. Ou seja, a forma como os critérios e os próprios KPIs que são associados para medir estes três fatores não estão perfeitamente estabilizados, não são perfeitamente, digamos, consistentes em todos os blocos económicos, ao contrário daquilo que é o retorno financeiro. Toda a gente sabe, no mundo desenvolvido, como é que se mede o retorno financeiro. O desafio está como trazer esses KPIs, como trazer essa mensuração, para garantir que, para além daquilo que é a componente do capital e do retorno financeiro, o capital social, o capital natural, o capital intelectual é capturado e é medido também nesses investimentos. Sim, isso faz parte do plano da Europa, não é? Portanto, o Green Deal trouxe aqui várias novidades sobre essa matéria, associando aquilo que são o investimento e a forma como as organizações são financiadas à implementação da estratégia de sustentabilidade. Estas alterações, este plano de ação de 2018 da União Europeia, que tipo de alterações é que trouxe na prática, na vossa atividade e na vossa operação? O que é que tiveram que mudar? Há muita coisa que continua. O Claro. Banco Montepio é o banco mais antigo do sistema financeiro português. Faremos Faremos 180 anos em março do próximo ano. de 24? E, portanto, há muito que, atendendo àquilo que é a nossa raiz mutualista, há muito que práticas desta natureza estão incorporadas na matriz de atuação do banco. Certo. Contudo, com o plano de ação de 2018, como referia, há coisas que mudam, e há muita coisa que muda, sobretudo a aceleração. Desde logo, este plano de 2018 que referiu tem como objetivo como é que o sistema financeiro ajuda a catalisar esta componente da agenda climática e da agenda de desenvolvimento sustentável da UE, da União Europeia, redirecionando capital para investimentos que sejam sustentáveis e que tenham preocupações éticas. Certo. Portanto, este é, digamos, o plano catalisador Exato. para levar a que o sistema financeiro coopere nessa transição. E, portanto, de alguma maneira, e eu penso que isto é muito importante, o sistema financeiro na União Europeia é um veículo de transmissão para a economia real desta ideia de que é possível ter desenvolvimento económico, é possível ter investimento financeiro com preocupação ambiental, social e de governance. Certo. E a banca tem um papel central, um papel de charneira no veículo de transmissão disto para a economia real. Agora, o que é que tem mudado ou que aceleração tem sido preconizada aqui? Bom, desde logo, do lado do Banco Montepio, aquilo que são todos os aspectos de reforço da banca sustentável. Desde logo na componente de banca de investimento, muito Certo. ligada às empresas. Estamos a falar daquilo que são produtos mais relacionados com financiamento a taxa fixa de transição ambiental, green bonds, transição social. O Banco Montepio foi responsável pelo primeiro empréstimo, primeiro social loan em Portugal, o ano passado. E, portanto, daquilo que é o desenvolvimento dos produtos para que essa componente de retorno financeiro seja também contemplada com estas preocupações éticas que referi há pouco. Em segundo lugar, tudo o que tem a ver com a transformação da função de risco
tem estado sobre uma transformação acelerada. Desde logo, como é que incorporamos as preocupações e os critérios ESG Sim. nas políticas de gestão de risco, Certo. e como é que olhamos para os impactos dos riscos de sustentabilidade nos processos de tomada de decisão. Isso está a acontecer, acelerou muito nos últimos anos, naturalmente. Depois também, desde logo, a componente do disclosure, da transparência do reporte de informação. O Banco Montepio, o ano passado, fez o seu primeiro relatório mais exaustivo sobre o relatório de sustentabilidade, onde pela primeira vez tentámos medir aquilo que são os efeitos de sustentabilidade na nossa cadeia de valor. Ok. Penso que será um dos poucos bancos que faz isto e queremos naturalmente melhorar, mas que constitua também uma referência e um incentivo para outros players e para clientes e toda a nossa cadeia de valor, clientes e fornecedores também. Do ponto de vista das políticas internas, os últimos 2 anos foram também muito férteis nisto. Para além de toda uma sistematização à volta da nossa estratégia de sustentabilidade, como é que trouxemos a estratégia de sustentabilidade para ser uma componente, digamos, internalizada em toda a componente estratégica do banco. Portanto, hoje não se pode falar só de estratégia de sustentabilidade, falamos da estratégia do banco em que a sustentabilidade é um pilar fundamental, um pilar de charneira. E depois, talvez por último, só para citar mais 2 exemplos, o envolvimento de tudo o que são stakeholders, tudo o que são clientes, fornecedores, empregados, regulação e outras partes interessadas, e talvez uma componente de cooperação, ou seja, não conseguimos fazer tudo sozinhos, é possível e é necessário que haja cooperação entre empresas, reguladores e entidades públicas para que esta galvanização chegue o mais longe possível. Pegando nos exemplos que deu e do Montepio ser pioneiro nesses novos produtos financeiros que o mercado ainda não está muito habituado, há apetência, há procura, é preciso vocês ainda fazerem um trabalho de sensibilização para essa matéria, ou seja, vocês é que são o driver ou é o mercado que vos está a pedir? Há interesse, ok? Há interesse, Podemos dizer pronto, ok. que o interesse é crescente, Ok. mas há interesse. Eu separava aqui, talvez por simplificação, por aquilo que é a matriz do nosso negócio, em 3 áreas fundamentais. A primeira, desde logo, na banca de empresas. A banca de empresas e as PMEs portuguesas representam cerca de metade do nosso balanço. Ou seja, metade do investimento da nossa carteira está colocado nas empresas portuguesas e, portanto, o interesse aqui é o quê? É como é que nós estimulamos que as componentes e o aproveitamento do apoio para as medidas de transição energética, Certo. para a simplificação processual, para a componente da transição digital, como é que é possível financiar isto a custos mais interessantes para Exato, as empresas. E, ok. portanto, digamos que há aqui uma comunhão de interesses. Não é? Se eu conseguir percorrer esse caminho de uma forma mais eficiente, Melhor. a banca tem todo esse interesse também. Claro. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o interesse mais na área dos particulares. O banco, a outra metade do balanço, sensivelmente, é financiamento aos particulares, essencialmente aquilo que é o financiamento às famílias, a crédito à habitação e crédito automóvel. Aí há, basicamente, a diferenciação que fazemos para o financiamento sustentável no crédito à habitação, para a certificação energética, e um outro exemplo é, por exemplo, as condições especiais que temos para as frotas sustentáveis, totalmente elétricas ou frotas híbridas, Ok. que levam a que as pessoas, e aqui talvez é uma combinação entre o interesse e alguma eficiência fiscal que esses produtos também têm para os particulares. Por último, Mas não importa, é um driver de política pública, não é? é um driver de política pública, é muito importante para promover a adoção e eu penso que a adoção crescente, basta ver o aumento de carros elétricos em circulação em Portugal para perceber que isso é uma Nota-se realidade. bem a diferença, sim. O terceiro e último aspecto que gostava de destacar tem a ver com a economia social e solidária. O Banco Montepio é líder destacado no serviço à economia social em Portugal. Sim. São mais de 70 mil instituições neste mercado e aqui há o aspecto de ajudar quem ajuda uma comunidade muito alargada a ter uma vida melhor. Certo. E desse ponto de vista, o social loan que eu estava a falar há Sim. bocadinho tem a ver com o financiamento, por exemplo, de uma misericórdia para uma infraestrutura de saúde e de cuidados continuados, onde foi possível fazer o quê? Trazer financiamento mais acessível, com um objetivo muito concreto, para que fosse construída uma capacidade que na economia social, digamos, é talvez das mais comuns. E, portanto, se ligarmos estas 3 coisas, o interesse por um lado e aquilo que é o papel do banco, aqui do Banco Claro. Montepio também, em ajudar os seus clientes a encontrarem melhores formas de tirarem partido destas oportunidades. Certo, boa, muito bem. Falou também das práticas internas, porque pronto, uma coisa não se dissocia da outra, não é? Ou seja,
Este processo de transformação precisa de duas coisas. Precisa de transformação interna organizacional e depois precisa de produtos para que o mercado também acompanhe. Uma das coisas, uma das tendências a nível internacional é associar, tal e qual como a Europa fez, associar a remuneração dos executivos àquilo que é o desempenho ESG da organização, enfim, para incentivar a implementação destas políticas. Como é que é esse caminho no Montepio? É um caminho, como diz. Claro, Estamos nesse caminho. Talvez dois exemplos muito concretos. Desde que trouxemos a questão da estratégia de sustentabilidade para o core da nossa estratégia, por um lado. Por outro lado, fizemos um conjunto de alterações de governance muito importantes. Nomeámos o nosso Chief Sustainability Officer. Temos uma equipa que é uma equipa que atua pluridisciplinarmente na organização. E depois o que é que procuramos trazer? Esse plano para a medição do grau de execução desse plano naquilo que é a avaliação de desempenho das pessoas do banco e no caso da Comissão Executiva em particular, que era a sua questão, trouxemos também essa métrica para aquilo que é o quadro de avaliação de desempenho da Comissão Executiva. Eu diria que esse é um caminho que nunca está acabado e que é sempre possível melhorar. É um trajeto recente no banco. E que vamos continuar naturalmente. Em todo lado, eu diria que se vocês já começaram, provavelmente são das poucas entidades que já fizeram essa parte. Talvez. Muitas ainda não conseguiram chegar aí. Enfim, já não podemos, já não temos assim muito tempo, mas pronto. Já nos disse aqui um bocadinho como é que, tendo em conta este contexto regulatório, nomeadamente este tsunami da Europa, como é que o Banco Montepio está a apoiar as empresas. Alguma coisa, portanto, através dos produtos financeiros que já criaram, etc., alguma coisa específica para as PMEs que queira destacar? Bom, sim, claramente. Ou seja, as PMEs são a espinha dorsal da economia portuguesa. Exatamente. Estamos a falar de centenas de milhares de PMEs. E, portanto, ajudar as PMEs nesse desígnio é ajudar a economia portuguesa a desenvolver-se. Exatamente. Portanto, o que é que nós estamos a fazer aí? Várias coisas. Para além das questões de ofertas, como referi, há 3 ou 4 aspectos que me parecem muito importantes. Primeiro, cooperação. O Banco Montepio tem muito orgulho em ter-se associado a várias iniciativas de mercado que permitem que as PMEs, que são muito atomizadas e, portanto, têm uma dimensão pequena, Sim. E, portanto, a capacidade de trazer para dentro dos processos de gestão da empresa esse tsunami que referia da União Europeia, do ponto de vista regulatório, não é fácil. Não, pois não. E, portanto, os bancos, e o Banco Montepio, mas a banca em geral, deve estar muito empenhada em garantir que essas empresas conseguem ir adotando essas práticas por forma a terem também melhores desempenhos. Exemplos concretos. Associámos-nos, e temos muita honra disso, temos um dos 20 membros fundadores de uma iniciativa que se chama The Voice, uma iniciativa feita em parceria com a Nova School of Business, que tem como objetivo 20 grandes empresas que são responsáveis pela geração de emprego e por uma parte importante do impacto no desenvolvimento económico e no PIB, puxarem um número alargado de empresas para que vão adotando, através da sensibilização e da capacitação dessas empresas, estas práticas sustentáveis. Certo. Uma segunda iniciativa também muito importante para nós, que tem a ver com a iniciativa PME Sustentável, que é um score feito em parceria com a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que permite o quê? Que as empresas se autoavaliem contra um conjunto de critérios, esses que decorrem desse tsunami que referiu, e perceber qual é o seu ponto de partida relativamente às práticas sustentáveis. E, portanto, o passo a seguir aí será um processo de desenvolvimento a fechar esse gap. Claro. Terceira e última nota, que também me parece importante, o Banco Montepio e uma série de outros bancos em Portugal fazem parte de uma iniciativa setorial que é gerida pela CIBS, que tem como objetivo fazer uma coisa que está na gênese do que permite medir e reportar, que é a recolha de um número muito elevado de data points, que permite fazer esse reporting, e, portanto, os bancos, de alguma maneira, no papel que a CIBS tem no sistema, encontraram uma forma de desenvolver um framework integrado, ter um mecanismo de recolha dessa informação que serve todos os bancos. Todos os bancos. E, portanto, talvez daí também retirar um conjunto de sinergias e acelerar o processo. Um processo colaborativo e importante efetivo. E de suporte. E o de utilidade para a comunidade em geral. Para a comunidade em geral. Deixa-me só dizer-lhe mais uma coisa relativamente às empresas, que é, eu penso que estamos num período de uma janela de discriminação positiva. Certo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas hoje
que se cheguem à frente, que aproveitem os mecanismos, os incentivos que existem para a transição energética, têm hoje, junto da banca e do público em geral, mas da banca, uma janela de discriminação positiva que permite fazê-lo de uma forma mais eficiente e mais barata. Certo. Eu penso que essa janela de discriminação positiva, nos próximos 3 a 5 anos, passará para uma janela de discriminação negativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas que não adotem essas práticas, que não convirjam nesse período, passarão a ser vistas como uma janela, como entidades que, não cumprindo esses requisitos, vão ter mais dificuldade, leia-se, vai ser mais caro o acesso a financiamento. Exato. Portanto, há um processo de sensibilização, que eu penso que tem vindo a ser feito de uma forma bastante alargada nos últimos anos. Há um processo de ação, onde a cooperação, como eu disse, é muito importante. Cada entidade tem a sua estratégia, mas depois esta cooperação é muito importante. E depois há um processo de execução. E, a fim desse processo de execução, eu penso que a janela de discriminação torna-se de positiva para negativa. Para negativa, sim. Mas não acha que... Não sei, eu acho que é uma coisa boa e parabéns pelas iniciativas, mas esse papel não deveria estar a ser feito também por outras entidades mais transversais à economia portuguesa? Porque assim, eu estou a ver as empresas a fazer muito por esse processo de transição e de capacitação das empresas. Não deveria haver outras iniciativas, porventura mais gerais, que isto não é tema? Olha, vamos lá ver, talvez por estarmos muito ligados ao assunto e por praticarmos isto todos os dias, o que podemos dizer é, pelo menos nos últimos 4 anos, o nível de interesse e de participação é enorme. É enorme. Boa. Desde logo referiu as empresas, nas universidades, nas associações empresariais, naquilo que são comunidades locais, na economia social. Este exemplo que eu lhe referi da iniciativa da Voice, qual é o papel diferenciador do Banco Montepio aqui? Foi trazer para esse universo de PMEs a experiência das empresas, as instituições da economia social e solidária, porque têm um conjunto de práticas muito interessantes, desde logo em aspectos que têm a ver com a conciliação, em aspectos que têm a ver com a geração de riqueza e da interação com as comunidades locais. Certo. É, de alguma maneira, um setor que está habituado a trabalhar em rede. Certo. E, portanto, o nosso papel aqui, para além de sermos sponsors e, enfim, membros fundadores dessa iniciativa, foi trazer a experiência da economia social, uma espécie de fertilização cruzada para as PMEs. Muito giro, muito bem. Para terminar, pedia-lhe que expectativas é que tem aqui para a COP28 em termos de resultados? O que é que seria um bom resultado? Olha, eu penso que os primeiros dias começaram logo com bons resultados. Sim, eu também. Uma coisa que na última cimeira no Egito tinha ficado ali como um marco de boca, ser feito logo, num tempo recorde e logo no início da conferência, uma parte que me parece muito importante, que é o reforço do compromisso com a agregação de recursos financeiros para apoiar os países menos desenvolvidos na componente do combate e de se precaverem contra as alterações climáticas, sobretudo nas comunidades mais vulneráveis. Certo. Acho que isso é um fator muito importante e acho que é um ganho já. Sim. Mas eu diria reforço de compromisso aí, reforço de compromisso também naquilo que é a cooperação, e é uma expectativa. Nós estamos mais ou menos a meio do tempo entre o Acordo de Paris e a Agenda 2030. Exato. E, portanto, vai ser necessário fazer mais. E mais vai depressa. ser necessário fazer mais depressa. Portanto, uma expectativa era como é que saem daqui o reforço do compromisso para essa agenda de redução com os gases de efeito de estufa. Uma segunda expectativa, e acho que pedir ter expectativas não é bom, é uma componente mais de acordos de transferência tecnológica, sobretudo para países menos desenvolvidos. Falo do quê? Falo da transição energética, falo das energias limpas, falo da digitalização, como é que é possível os países ditos mais desenvolvidos se empenharem benignamente, genuinamente, em acordos de transferência de tecnologia para países menos desenvolvidos. É uma curva onde os países menos desenvolvidos podem acelerar, certo, beneficiando da experiência daquilo que já foi feito noutras partes do globo. Talvez em terceiro lugar, para não ser demasiado exaustivo, era muito bom que houvesse um aumento da cooperação dos vários blocos naquilo que diz respeito à taxonomia e aos frameworks de avaliação. Sim. Ou seja, trazer para cima da mesa, como eu disse no início, mecanismos que tragam a ética e as preocupações ESG para a avaliação dos investimentos. Era importante que os frameworks que existem fossem mais ou menos consistentes. E, portanto, uma maior cooperação em fechar uma taxonomia comum e os frameworks de avaliação seria também uma estratégia. Seria o ideal. Muito bem. Muito obrigada pela sua